do sétimo ano. Hoje nós vamos realizar a correção da atividade lá do capítulo 5 do livro didático de vocês sobre os vírus, tá? Então vamos lá. Questão número 1. Por que os vírus não são considerados seres vivos e o que eles são na verdade? Os vírus eles não são considerados seres vivos, dentre outras coisas, principalmente porque eles não apresentam um metabolismo próprio. Eles dependem de um outro ser para poder completar o seu ciclo de vida, ou seja, eles dependem de outro ser para poder se reproduzir, tá? Os vírus, eles nada mais são do que partículas, ou seja, pedaços de DNA ou de RNA envolvidos por uma estrutura protetora que são capazes de infectar as células e muitas vezes nos causar doenças. Questão 2. Por que é receitado o uso de soro em vez da vacina, no caso de alguém ser picado por uma cobra? Quando a pessoa é picada por uma cobra, em hipótese alguma, ela vai tomar uma vacina. Por quê? Porque a vacina não é para efeito imediato. A vacina ela demora a fazer efeito, né? A vacina é para prevenção de uma doença. O soro é para uso imediato, tá? Ele faz um efeito imediato porque ele já tem os anticorpos contra aquela doença, tá? Então, a vacina, ela tem uma ação a longo prazo. E uma pessoa, quando ela é picada por uma cobra, por exemplo, ela vai necessitar de um cuidado imediato, que tenha uma ação imediata. Por isso, é utilizado o soro. 3. Todos os vírus causam doença nos seres humanos? Essa afirmação é correta e por quê? Olha só, na questão 3, está afirmando que todos os vírus vai causar doença nos seres humanos. E aí está perguntando para vocês se essa afirmação ela é correta. Se ela é ou não correta, vocês vão ter que colocar o porquê. Lembrando no final da videoaula que eu falei que eu tinha um último slide que falava os vírus causam algum benefício? E eu falei alguns benefícios dos vírus, e isso tem também no livro de vocês. Se os vírus, um ou outro vírus, ele tem algum benefício, então isso eu não posso englobar falando que todos causam doenças, tá? Então, essa afirmação, ela não é correta. Por quê? Porque existem alguns tipos de vírus que, ao invés dele parasitar as células humanas, eles vão parasitar vegetais, por exemplo. E existem outros tipos de vírus que são muito importantes para os biólogos, são muito importantes na agricultura, porque eles são utilizados no controle de pragas em plantações. Questão 4. O que se pode fazer para evitar o contágio do vírus HIV? O vírus HIV ele é transmitido de uma pessoa infectada para uma pessoa sadia através do contato, né, com a secreção daquela pessoa ou com sangue contaminado, ou até mesmo com o leite, né, através da amamentação de mãe para filho. Então, o que é que podemos fazer para evitar esse contágio? Primeiro, evitar o contato, o uso ou contato com a seringa já utilizada, né? A seringa não é reutilizada. Ela só se usa uma vez, então não devemos ter contato com essa seringa que já foi utilizada por outra pessoa. O uso de preservativo durante as relações sexuais também. E a esterilizar de forma correta instrumentos cortantes que entram em contato com o sangue de outras pessoas, como por exemplo o alicate, né? E alicate de salão, que é utilizado por várias pessoas. É muito importante esterilizar e esterilizar de forma correta, né? Para que mate todos os vírus que estejam naquele instrumento. Questão 5. Quais são as principais doenças causadas por vírus? Na questão 5, coloquei algumas doenças das mais conhecidas que são causadas por vírus, mas não existem só elas, existem inúmeras doenças causadas por vírus, tá? Tem a cachumba, a rubéola, as hepatites, as gripes, varicela, mais conhecido como catapora, a febre amarela e a dengue. Essas são algumas das doenças que são causadas por vírus. Questão 6. Explique o porquê dos vírus serem considerados piratas celulares. Os vírus são considerados piratas celulares por quê? Porque pirata é um nome atribuído àquele que vai causar algum tipo de violação. Os vírus, eles causam um tipo de violação, eles violam a célula, eles invadem as nossas células, né, as células do ser vivo,
e altera todo o funcionamento dessa célula, ou seja, a partir do momento que eles invadem aquela célula, ela passa a trabalhar somente em função dos vírus, passa a trabalhar somente para a produção de novos vírus. Então, por isso que eles são chamados de piratas celulares. Questão 7. Na questão 7, tem um pequeno texto que foi retirado de um jornal, parece uma revista, e aí fala o seguinte: a chegada de vírus mais fortes que causam doenças como a coqueluche, cólera e a febre preocupam os médicos. E aí a pergunta é: analise o texto publicado pelo jornal acerca dos vírus e responda. Em que o texto está incorreto? Há uma parte incorreta nesse texto e ele está perguntando qual é essa parte correta desse texto que fala chegada de vírus mais fortes que causam doenças como coqueluche, cólera e febre preocupam médicos. A parte incorreta desse texto é que doenças como a coqueluche e a cólera, elas não são provocadas por vírus. Essas doenças, elas são provocadas por bactérias, tá? 8. Se uma pessoa for diagnosticada com o vírus da febre amarela e for aconselhada a tomar antibióticos, o que vai acontecer com o seu organismo? Se eu estou com a febre amarela, que é uma doença causada por vírus, e eu tomo antibiótico, o que vai acontecer com o meu organismo? Gente, antibiótico é utilizado para o tratamento de doenças causadas por bactérias e não doenças causadas por vírus. Se eu estou com a febre amarela e eu tomo antibiótico, não vai acontecer absolutamente nada. Eu vou continuar com o vírus no meu organismo e não vai mudar em nada, porque eu tomei um remédio que age contra bactéria e não contra vírus, tá? Questão 9. Na questão 9 tem um texto que eu vou ler para vocês. A AIDS é uma doença que, sem dúvida, ameaça a humanidade. As tentativas para o desenvolvimento de uma vacina têm sido infrutíferas. Explique qual é a causa desse insucesso, qual é a causa do insucesso, porque até hoje não foi possível ter uma vacina contra a AIDS, né, para a prevenção da AIDS. Por quê? Porque o vírus HIV, que é o que causa a AIDS, ele ataca os linfócitos. Lembra que eu falei na videoaula? E esses linfócitos são as células de defesa. Elas que são responsáveis por defender o nosso organismo contra agentes que nos causam doença. E esse vírus ataca exatamente essas células, debilita muito o sistema imunológico. Então, as vacinas, elas não é possível até hoje, né? Não foi conseguido ainda criar uma vacina, por quê? Porque além do sistema imunológico já estar muito debilitado, as vacinas elas precisam agir exatamente nos linfócitos e o vírus ele age também nessas células do linfócito, tá? Que são células importantes na defesa do organismo. Então, quando nós tomamos vacina, é os nossos linfócitos que começam a trabalhar para produzir anticorpos. Uma pessoa que está infectada com HIV, ela já está com quantidade de linfócito muito baixa e os linfócitos que ela tem, além de ser baixos demais, já estão muito debilitado por conta do vírus. Então, mesmo que ele chegue a tomar uma vacina, dependendo da vacina que foi fabricada, talvez esses linfócitos não consigam trabalhar da forma correta para poder lutar contra esse vírus que já está no organismo dele. Questão Ciências no Vestibular, questão 1. Na questão 1, tem um texto, eu vou ler para vocês também, que fala o seguinte: a partir do primeiro semestre de 2000, a ocorrência de casos humanos de febre amarela silvestre extrapolou as áreas em que era comum, com registro de casos em São Paulo e na Bahia, onde os últimos casos tinham ocorrido em 1953 e 1948. Ou seja, os últimos casos de febre amarela foi de 1953 e 1948 e em 2000 voltou, lá na Bahia e em São Paulo. Para controlar a febre amarela silvestre, foram propostas algumas ações. A primeira ação era exterminar todos os ratos da região. A segunda, combater a proliferação do mosquito transmissor. E a terceira, intensificar as vacinas nas áreas onde a febre amarela é comum e nas regiões próximas. É efetiva e possível de ser implementada uma estratégia para conter esse mosquito transmissor. Mas qual estratégias são essas? A resposta correta é a letra D. Apenas as ações 2 e 3. Por que não a ação 1?
Porque a febre amarela, ela é transmitida por mosquito. E a ação 1, exterminar todos os ratos da região, não tem nada a ver com a transmissão da doença. Então, exterminando ou não todos os ratos da região, isso não ia interferir na transmissão da febre amarela, tá? Questão 2. Na questão 2, tem um texto falando sobre a SARS, né, que é uma infecção globalizada que ela ataca o sistema respiratório, ela causa uma síndrome respiratória aguda grave, né? Ela tem uns sintomas parecidos com uma gripe. E aí, no final, pergunta: a SARS, ela tem como agente causador uma bactéria, um fungos, um vírus ou um mosquito? A SARS é uma doença que ela é provocada por um vírus. Inclusive, o coronavírus, né? O atual coronavírus, o Covid-19, o coronavírus, ele é, de acordo com estudos, ele é uma mutação do vírus da SARS, tá? Questão 3. As campanhas de vacinação da população têm contribuído para tentar erradicar determinadas doenças no país. A campanha do Zé Gotinha, aplicada às crianças, está direcionada para evitar a letra C, a poliomielite, tá? A poliomielite é uma doença viral e a campanha do Zé Gotinha ataca principalmente crianças. E a campanha do Zé Gotinha, ela está aí, né? Que vacina criança através das gotinhas. E essa campanha, ela exatamente está direcionada exatamente para evitar a transmissão da poliomielite. Questão 4. O HIV é o causador da AIDS. Em relação a esse vírus, nós podemos afirmar que ele é composto. O vírus HIV, ele é composto de RNA e ele ataca os linfócitos, as células de defesa. Questão 5. Das doenças abaixo, qual a que não é causada por vírus, né? Então, tem 5 doenças. Vocês vão marcar apenas a que não é causada por vírus. A única doença que não é causada por vírus dessa lista que tem aí nas 5 é o tétano, que é causado por bactéria, tá? A síndrome da imunodeficiência adquirida é causada por vírus, que no caso é a AIDS. A dengue é causada por vírus. A influenza é causada por vírus, tá? A influenza são vírus que causam a gripe. E a raiva também é uma doença causada por vírus. Na 6. Os vírus, eles não são considerados células, por quê? Porque eles não possuem membrana plasmática e nem têm metabolismo próprio. Se não tem membrana plasmática e nem tem metabolismo próprio, não é uma célula, tá? Na questão 7. Marque a alternativa em que todas as doenças citadas são viroses. Na questão 7, a única alternativa onde todas as doenças são causadas por um vírus é a alternativa A. AIDS, o HPV e a hepatite B. Na 8, vocês vão correlacione as duas colunas abaixo, a transmissão com o nome da doença. Doença que é transmitida através da picada do inseto é a dengue. Doença que é transmitida através da mordedura, lambedura ou arranhadura por animal infectado é a raiva. Doença que é transmitida através do contato direto pelo ar com pessoas doentes é o sarampo. E doença que é transmitida através da contaminação por alimentos ou água é a poliomielite. Então, a resposta correta, a sequência correta da 8 é a letra B. 4, 3, 1 e 2. Então, galerinha, por hoje é só, tá bom? Somente a correção. Na próxima aula, nós vamos fazer uma lista de exercícios para deixar bem fixado os 2 conteúdos que já foram trabalhados com vocês. Qualquer dúvida em relação a essa correção, podem falar comigo, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Então, ó, beijo, tchau, tchau.